A paz do Senhor Jesus, é uma alegria estar com você mais uma vez. Deus te abençoe. Você que está aí assistindo este vídeo, começou a assistir este vídeo. Deus te abençoe e continue conosco. Nós vamos hoje fazer a nossa reflexão na lição da classe dos jovens, lição de número 10, do dia 8 de setembro de 2019. Lição que tem como título Permaneçam firmes na palavra da verdade. Este é o assunto desta lição número 10. Texto do dia de 2 Pedro 1:12 diz: Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. 2 de Pedro 1:12. A síntese diz: somente firmados na inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus, podemos identificar e rejeitar os falsos ensinamentos. Então essa lição, ela vai girar em torno da palavra de Deus, enfocando a inspiração das Escrituras, a autoridade delas, enfocando também a relação daqueles que recebem ou receberam a palavra de Deus e também a questão daqueles que a escreveram, os escritores das Escrituras Sagradas, inspiradas pelo Espírito Santo. Então são três aspectos aí com relação à palavra que esta lição ela vai enfocar nos seus tópicos, né, no comentário feito pelo nosso comentarista. Então, pensando um pouquinho, algum subsídio com relação a este assunto, a palavra de Deus, nesse texto de 1ª ou de 2ª de Pedro, capítulo 1, verso 12 a 21, ela é apresentada pelo apóstolo aí, quando ele usa duas expressões. Ele fala no verso 19, a palavra dos profetas, referindo-se claramente às Escrituras, e também ele usa a própria palavra Escritura, no verso 20. Então, nós encontramos na Bíblia Sagrada algumas expressões que falam sobre a palavra de Deus no seu todo, que representam, que significam a palavra de Deus. A própria palavra Escrituras, quando Jesus faz a divisão do Antigo Testamento em leis, salmos e Moisés, ele está englobando ali todo o Antigo Testamento, e Paulo também usa nas suas cartas a palavra Escrituras para referir-se à palavra de Deus. E é claro, a própria expressão palavra de Deus é uma forma de se dirigir ou de se referir às Escrituras Sagradas, que para nós, é claro, é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Essas Escrituras Sagradas são inspiradas por Deus. Esse assunto é tratado nesta lição, claro que não de uma forma muito profunda, mas é reforçado esse princípio. Então, ao pensar sobre isso, quando Pedro cita a palavra dos profetas, ele faz uma comparação, ele diz que ela é como a luz que alumia em lugar escuro. O salmista, no Salmo 119, verso 105, ele disse que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Na verdade, todo o Salmo 119 é uma expressão de oração e louvor a Deus por sua palavra. E ali nós encontramos vários termos que o salmista inspirado usa para referir-se à palavra de Deus. Nós temos ali mandamentos, preceitos, a tua lei e outros termos usados por ele para referir-se à palavra de Deus. Ela é como uma luz que alumia em lugar escuro. E com relação à luz, nós nos lembramos do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse que ele é a luz do mundo. E no Evangelho de João, nós sabemos que ele é a palavra encarnada.
porque João começa o seu evangelho dizendo que no princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, a palavra encarnada, o Senhor Jesus Cristo, ele é a luz do mundo e ele é também a verdade. Só que na oração sacerdotal que ele fez e João registrou no capítulo 17 do Evangelho de João, e no verso 17, ele diz que santifica-os, ele pede ao Pai dessa forma: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós vemos aí uma ligação, uma interligação entre o Senhor Jesus Cristo, que é a luz e que é a verdade, e a palavra, as Escrituras, que é também a luz e a verdade. Porque Jesus é a palavra encarnada e as Escrituras sagradas são para nós a revelação escrita de Deus para as nossas vidas. Ela é, ou as Escrituras são, inspiradas pelo Espírito Santo. É o que o apóstolo Pedro fala no verso 21 deste texto bíblico básico dessa lição número 10 da segunda carta de Pedro. Ele diz que homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então ele está afirmando que as Escrituras têm a sua origem e a sua fonte no próprio Deus. É interessante essa expressão, inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, o controle que estava sobre a vida daqueles homens foi o controle do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que os guiava, os dirigia, claro, sem tirar deles a sua maneira de escrever, a sua forma de trazer o assunto. Claro que eles usaram o seu intelecto, o seu entendimento, muitos fizeram pesquisas, outros agregaram alguns textos, mas, na verdade, o que o Espírito Santo fez através dos autores da Bíblia Sagrada, alguns nós conhecemos e outros conhecemos no sentido de que sabemos quem foi que escreveu a carta ou o livro, mas outros nós nem sabemos quem foi, para nós são anônimos. Todavia, a supervisão do Espírito Santo, de maneira que pudesse ser completado o cânon das Escrituras, o aspecto sagrado, reconhecidamente sagrado das Escrituras sagradas na questão do Antigo Testamento para os judeus, do Novo Testamento para a Igreja, e a Igreja no seu todo encara a Bíblia com seus 66 livros como a palavra inspirada de Deus e a revelação escrita para as nossas vidas. Então as Escrituras, o apóstolo Paulo, também quando ele fala sobre a inspiração da Bíblia, das Escrituras, ele diz lá em 2 Timóteo 3,16, que a Escritura é divinamente inspirada. É um texto paralelo a esse texto de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Inspirados foram os autores pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz que as Sagradas Escrituras, elas são divinamente inspiradas. Houve aí a ação do Espírito Santo de Deus. E a própria palavra, as Escrituras Sagradas, elas sustentam essa distinção singular de ser nada menos do que o edito do Rei dos Reis, porque nós encontramos nas Escrituras, muitas vezes, a expressão assim diz o Senhor, essa autoridade, assim diz Deus, assim diz o Senhor. Então, é a palavra de Deus, somente as Escrituras Sagradas têm tal autoridade. O próprio Jesus Cristo, quando esteve na terra, o Filho encarnado de Deus, ele atestou a verdade da palavra, ele atestou a inspiração
divina das Sagradas Escrituras, quando ele disse: a tua palavra é a verdade, naquela oração sacerdotal. O Senhor Jesus, quando referia-se à palavra, dizendo de si mesmo, ele afirmou por várias vezes que era necessário que as Escrituras se cumprissem. Ele é o cumprimento de muitas e muitas profecias do Antigo Testamento. Cumpriram-se nele. Ele é a fiel testemunha. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Cristo. Ele é o Messias. Ele é o Rei que viria e que veio. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o servo sofredor de Jeová, que as Escrituras apontavam através dos escritos proféticos e cumpriram-se na pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, o Senhor Jesus, durante o seu ministério, ele trouxe à luz esclarecimentos com relação à própria lei, com relação às próprias Escrituras, porque ele reconhecia a palavra de Deus como tal. Nós nos lembramos que quando ele esteve em Nazaré, assim que ele foi dar início ao seu ministério, ou estava bem no início do seu ministério, ele foi à sinagoga de Nazaré, e ali ele leu o texto de Isaías, que diz que o Espírito do Senhor é sobre mim, e ele leu aquele texto, e ele então afirmou a todos que estavam presentes naquele sábado na sinagoga, ele disse: hoje se cumpriu entre vós esta Escritura, referindo-se a ele mesmo. Então, ele pregava, ele alicerçava o seu ensino nas Escrituras Sagradas, e todas as vezes que as citava-as reconhecendo a inspiração divina. Além disso, ele teve em si mesmo o cumprimento das Sagradas Escrituras. E o que os apóstolos fizeram depois que Jesus ascendeu aos céus após a sua ressurreição, foi continuar anunciando a palavra de Deus, agora trazendo à luz que em Cristo Jesus, que em Jesus Cristo de Nazaré, haviam se cumprido as profecias, os vaticínios dos santos profetas com relação à vinda do Messias. E por aí vai, e nós ainda hoje, como igreja, nós declaramos, nós afirmamos e pregamos a inspiração da palavra de Deus, que foi crida pelos apóstolos, atestada por Jesus, crida por toda a igreja no transcorrer dos séculos e que não mudou. Jesus próprio disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, esta palavra autoritativa de Deus, essa palavra poderosa de Deus, ela é ensinada nesta lição com relação à sua inspiração e à sua autoridade, porque ela emana da autoridade do próprio Deus. O apóstolo Pedro, ele disse no capítulo 1 dessa carta, que é o assunto ou o texto bíblico que nós estamos estudando, ele diz no verso 20 que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não é de particular interpretação. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou, em algumas traduções, usa a palavra elucidação, que no grego tem o sentido, tem a ideia de soltar, desatar. Essa palavra interpretação ou elucidação traz então no grego essa ideia de soltar, de desatar. Então o que Pedro está enfocando é a origem da palavra, a fonte da Escritura, de onde ela veio. Ela veio de Deus e não veio do homem. É esse o princípio que Pedro está enfatizando aqui no capítulo 1, verso 20 do texto que nós estamos estudando. Então, o primeiro aspecto que essa lição vai falar para nós é com relação à palavra e aquilo que nós citamos por enquanto. Em segundo lugar, essa lição ela vai falar sobre os receptores da palavra, os crentes, a igreja. No sentido de quê? No sentido de que o apóstolo os exorta, ele os faz lembrar, os faz
recordar as verdades antigas, as verdades da palavra de Deus. No verso 12, o apóstolo diz que ele não deixaria de exortar-vos sempre acerca destas coisas. Que coisas? As coisas que ele havia dito antes, nos versículos anteriores, dos quais eles estavam inteirados, mas que deveriam ser constantemente relembrados. Então Pedro disse que era importante que esses irmãos, e por extensão a todos nós, que nós nos lembrássemos daquilo que eles haviam recebido, no caso os apóstolos, e transmitido para a igreja. Em suma, lembrar-nos constantemente das verdades antigas da palavra de Deus, principalmente nesse tempo em que nós vivemos, de tantas novidades, de tantas coisas que as pessoas querem trazer como inovação e até mesmo trazer uma forma nova de se tratar, de pregar a palavra de Deus. Nós devemos saber que as coisas de Deus, a palavra do Senhor, ela não está sujeita às nossas inovações ou aquilo que nós queremos implantar como algo novo para o nosso tempo. Na verdade, nós temos que extrair da palavra de Deus as verdades eternas e de forma expositiva expor as Escrituras para que as pessoas possam colocar a sua fé na palavra de Deus como ela é e não nas criações, invenções ou inovações dos próprios homens. Então o apóstolo Pedro, ele faz questão de que os seus leitores e seus ouvintes e todos nós, como servos de Deus que cremos na palavra de Deus, possamos nos apegar à palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, verso 1, ele disse que não se aborrecia de escrever aos crentes de Filipos as mesmas coisas, e ele disse que é segurança para vós. Então a nossa segurança está na verdade da palavra de Deus, está na verdade eterna, nas verdades antigas da palavra de Deus. O ensino de Deus que atravessou os séculos, chegou até nós, como disse o salmista, para sempre, ó Deus, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. No verso 19 desse texto bíblico básico, o apóstolo Pedro diz que nós devemos estar atentos a estas verdades antigas. E também devemos saber que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. No verso 20 ele fala sobre isso. Então nós devemos saber que a origem é de Deus, a fonte é de Deus e que nós devemos nos apegar a essa palavra e firmar a nossa vida nessa palavra, no sentido de crer nela, de conhecê-la e de praticá-la, obedecendo e guardando de fato a palavra de Deus. Então, o primeiro aspecto com relação à palavra, a sua inspiração, autoridade. Depois a questão dos receptores da palavra, os crentes que deveriam sempre se manter firmes na palavra e guardar essas verdades antigas. E por último, nesta lição nós temos a questão dos homens que foram os instrumentos usados por Deus para transmitir a palavra de Deus. Pedro fala da sua própria experiência e também a experiência dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que foram eles testemunhas oculares do ministério de Jesus. O apóstolo Pedro, ele fala a partir do verso 16, ele cita sua experiência, não apenas a dele, mas ele, João e Tiago, que estavam com Jesus no Monte da Transfiguração, quando eles presenciaram aquele ato extraordinário de Deus, a voz de Deus naquela nuvem, o aparecimento
de Elias e Moisés falando com Jesus, o próprio Senhor Jesus se transfigurando diante deles, e aquela experiência marcou a vida do apóstolo Pedro. E ele fala sobre isso e ele afirma e coloca aí todos os apóstolos juntamente consigo, dizendo que eles não fizeram os cristãos, as pessoas saberem da vinda e da virtude do Senhor Jesus através de fábulas artificialmente compostas, mas eles mesmos, eles foram testemunhas, eles tiveram uma experiência. Então, o que nós temos na palavra de Deus, ela tem uma fonte autoritativa de pessoas que de fato tiveram experiências com Deus reais, de vida. Eles não inventaram. A palavra de Deus não é originada na cabeça de ninguém, mas ela é realmente inspirada pelo Espírito Santo e ela tem na vida dos seus escritores, muitos deles, no caso os apóstolos, a experiência de terem vivido, conhecido a Jesus, ouvido o seu ensinamento e posteriormente eles receberam o poder do Espírito Santo, estabelecendo assim a igreja, e eles foram os personagens que foram usados por Deus para o estabelecimento da igreja. Claro que quando nós falamos sobre os apóstolos, não podemos deixar de incluir também o próprio apóstolo Paulo e outros escritores da Bíblia, como Marcos, como Judas, como o próprio Tiago, que não foram discípulos, apóstolos de Jesus, todavia têm autoridade ligada aos apóstolos e a autoridade do Cristo ressurreto e do poder do Espírito Santo para os seus escritos, que são para nós e para toda a cristandade e para toda a igreja em todo o tempo a palavra de Deus. Então o apóstolo Pedro fala de si mesmo, fala dos seus companheiros, colegas apóstolos, e também ele cita no verso 19 os profetas. Os profetas. A questão dos profetas é muito interessante. Ao profeta foi entregue a alta responsabilidade de receber e transmitir a palavra de Deus. Claro que nem todos os escritos dos profetas vieram a se tornar escritura, ainda que fosse a palavra de Deus. Naquela época que eles falaram ou escreveram, sem dúvida, muita coisa não está no cânon do Antigo Testamento. Mas aquela palavra, mesmo não estando registrada, foi a palavra de Deus naquela época. O que o Espírito Santo fez foi deixar registrado aquilo que Deus queria, que atravessasse gerações e ficasse perpetuada nas Escrituras Sagradas para exortação e edificação do seu povo em todas as épocas. Devemos nos lembrar também que nem todos os profetas do povo de Israel foram profetas literários. Nós tivemos, por exemplo, Elias, Eliseu e outros profetas anônimos, inclusive, que não têm nenhum registro de livros escritos por eles na palavra de Deus, mas foram homens, sim, inspirados pelo Espírito Santo. É interessante um texto de Deuteronômio, capítulo 18, versos 21 a 22, que diz assim: E se disseres no teu coração, como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção a falou o tal profeta, não o temerás. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, versos 21 a 22. Então, o grande teste de um profeta no meio do povo de Israel era que a sua palavra, se ela não se cumprisse, o povo não deveria temer aquele profeta. Nós temos aqui, diante de nós, portanto, a palavra de Deus. E nós que a estudamos, você que é aluno, você que é professor da escola dominical, você ao estudar as Escrituras Sagradas, você vai ver como é interessante, como é maravilhoso o cumprimento das profecias. Quantas delas
têm se cumprido ou se cumpriram na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, na história da igreja, e nós sabemos que esta verdade de Deus, a palavra do Senhor, naquilo que ela previu, porque os profetas tinham o seu aspecto também de falarem aquilo que Deus inspirava eles para falar, no sentido de que muitas vezes eles anunciavam o futuro, traziam a mensagem daquilo que ainda haveria de acontecer. E no caso dos profetas literários, claro que muitas das profecias que eles citaram, muitos deles não viram o acontecimento em si. Todavia, a palavra de Deus permanece. E esses escritos destes homens, hoje nós podemos olhar para trás e ver como se cumpriram de forma perfeita e de forma maravilhosa. Eu me refiro especialmente à pessoa e ao ministério de Jesus. Quantas profecias acerca do Messias que eles literalmente, no sentido do cumprimento final da sua profecia com relação ao Messias, claramente eles não presenciaram. Todavia, essa palavra se cumpriu. Então, o escrito literário dos profetas que deixaram seus registros se cumpriram cabalmente. E é claro que nós devemos nos apegar a essa palavra e estarmos firmes nessa palavra da verdade, como é o assunto dessa lição, porque se aquilo que ela predisse, nós já podemos olhar para trás e ver o cumprimento de tantas coisas, com certeza aquilo que ela previu e ainda não aconteceu, acontecerá, porque Deus é fiel. Então nós temos diante de nós coisas que ainda estão para se cumprir e nos firmamos na palavra de Deus, sabendo que tudo se cumprirá a seu tempo, porque as palavras de Deus não cairão por terra. O próprio Deus disse, a minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que as enviei. O próprio Senhor Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nós aguardamos firmados na palavra de Deus. E estando firmes na palavra de Deus, nós podemos nos tranquilizar e continuar firmes no caminho do Senhor, sabendo que quando a tempestade vier, quando os ventos assoprarem, quando a chuva bater, a nossa estrutura espiritual não será abalada, porque estaremos edificados sobre a rocha que é Cristo, a rocha que é a palavra de Deus. Firmados na palavra, haveremos de triunfar. Na verdade, como disse Paulo, já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Permaneçamos, pois, firmes na palavra de Deus. Que você tenha uma aula agradável, abençoada e muito edificante. Que Deus abençoe.